Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, né? E teremos aí mais uma aula, olha só. Teremos então a nossa aula de número 7, a nossa segunda revisão, né? Revisão e avaliação. Então vamos juntos para essa revisão. Muito bem, nós vimos aí, né, durante algumas aulas, alguns tipos de textos e nós vimos ali a função desses textos, né? Quando que eu posso utilizar esses textos, professor? Aí no meu cotidiano, na escola, né? Ou fora da escola também, na sociedade. Nós vamos reforçar então essas ideias nessa aula. Olha só. Textos reivindicatórios foram aí um dos textos que nós trabalhamos nas nossas aulas, né? O que seriam, então, aí os nossos textos reivindicatórios? Eles são textos que trazem sempre uma reivindicação, né? Vão exigir, vão cobrar publicamente algo de interesse coletivo, tá? Nessa modalidade, nós temos alguns exemplos. Então, quais seriam aí, professor, os exemplos de textos reivindicatórios? Carta aberta é um tipo de texto reivindicatório. Carta de reclamação, né? Outra forma. Manifesto, abaixo-assinado, textos publicitários são formas, então, de textos reivindicatórios. Então, quando você exige ou cobra, você está sendo protagonista na sociedade. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Quando você aí monta, né? De repente, algum projeto e precisa de abaixo-assinado, você está sendo protagonista na sociedade, né, utilizando esses textos. Quando você reivindica algo, né, aí na sua escola, né, na própria sociedade, com a sua comunidade, de repente com um líder comunitário, você também está sendo protagonista na sociedade. E você pode ser protagonista também na escola, né, no trabalho que você desenvolve. Novamente, nós trazemos para vocês aqui o Grêmio Estudantil, que é, né, aí nós já vimos em outros momentos das nossas aulas, que é um articulador fundamental, né, entre os alunos e a gestão da escola, entre a direção da escola. Por meio do Grêmio Estudantil, você também pode ser um protagonista, né? Como professor, quando eu reivindico algo na minha escola e eu peço o intermédio do Grêmio Estudantil, você está sendo protagonista naquele momento também, né? Reivindicando algo de melhoria que seja no coletivo, ou seja, vários alunos reunidos, né? Várias turmas reunidas, e você vai solicitar algo. Vamos relembrar o que seria... Pode voltar para mim, por favor? Vamos relembrar o que seria, né, o Grêmio Estudantil. O Grêmio, né, ele é um órgão de apoio institucional sem fins lucrativos, tá? De representação dos estudantes perante a gestão escolar. E aí, de acordo, né, com o artigo 136 do Regimento Geral das Escolas da Rede Estadual do Ensino do Amazonas, foi aprovado sob a resolução de número 180 de 2022. Então, em 2022, a gente já tem uma reformulação, que o Grêmio Estudantil ele passa a ser esse órgão, né, de apoio sem fins lucrativos, esse órgão de apoio institucional que vai representar os estudantes aí perante a gestão escolar. Continuando, ele deve ser utilizado como uma ferramenta pedagógica e de gestão participativa, podendo contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, tá? Para a redução do abandono escolar, por meio de ações democráticas que visem ao exercício da cidadania, constituindo-se importante órgão de apoio à gestão. Então, vou frisar novamente aqui, tá? Ele é um órgão de apoio à gestão. Como é que ele pode ser um órgão de apoio, professor? Né, melhorando ali, ajudando a melhorar a qualidade de ensino, né, buscando de repente formas junto à gestão para evitar ou reduzir o abandono escolar, né, com ações democráticas que sejam vistas ali por todos de comum acordo, né, pelos estudantes, pela gestão, pelos professores, e ele também tem essa função aí do exercício da cidadania, ok? Qual seria então o objetivo, né, desse órgão institucional? Promover o envolvimento dos estudantes,
no ambiente escolar por meio do protagonismo estudantil. Acabei de falar para vocês, quando é que eu me torno um protagonista, né? Dentro aí da minha sociedade, dentro da minha comunidade, dentro da escola. Falei para vocês as formas que de repente isso pode acontecer. Então, o objetivo é justamente que vocês tenham esse protagonismo estudantil, aí oportunizando esclarecimentos dos seus direitos e deveres, né, desenvolvendo e promovendo ações para o fortalecimento do processo educativo nas escolas, representando os estudantes nas decisões da instituição de ensino e contribuindo de forma participativa na democratização em conjunto com a gestão escolar. Então, o Grêmio Estudantil ele sempre vai ser um órgão de apoio à gestão escolar, certo? Aí nós temos uma imagem que mostra, né, mais ou menos o que seria uma reunião do Grêmio. E a partir daqui dessas ideias que nós vimos sobre o Grêmio Estudantil, nós vamos começar a perceber, né, vamos ver agora, algumas formas de se elaborar documentos que ajudem vocês nesses textos reivindicatórios que, consequentemente, o Grêmio Estudantil pode utilizá-lo, né? E você pode ser essa pessoa que pode estar sendo um protagonista, de repente ajudando a escrever esse texto. Essa aula justamente é para isso, né? Para que vocês aprendam a escrever esse texto, melhorem esse texto e possam ser também aí uma ajuda para o Grêmio. Mas, de qualquer forma, o Grêmio também, né, tem essa função de elaborar esses textos. Quando vai se redigir um documento, né, solicitando alguma coisa, você precisa ter, né, clareza no que você quer, você precisa ter bons argumentos, né, para realmente validar aquela informação que você quer. Imaginem escrever um documento, né, sem pé nem cabeça, né, lé com cré, como a gente diz aí na nossa linguagem coloquial. Exatamente, não pode. A gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser claro, né, na nossa ideia, a gente tem que ser conciso, coerente naquelas informações que eu estou apresentando ali no meu documento. E para que isso aconteça, nós trazemos para vocês, então, alguns argumentos. O primeiro deles, né, a forma de nós argumentarmos, é o argumento de autoridade. O próprio nome ele já diz, né, o que seria um argumento de autoridade. É quando eu tenho uma autoridade que me ajuda a argumentar. Esse tipo de argumento consiste em citar uma autoridade num determinado assunto para justificar uma opinião. Você trouxe uma opinião, certo? E aí você quer argumentar essa opinião. Opa, vou trazer argumentos aqui para sustentar a minha opinião. Eu trago um argumento de autoridade, ou seja, eu trouxe uma autoridade num determinado assunto, né, para argumentar a minha opinião. Essa autoridade pode ser uma instituição de pesquisa renomada, um pesquisador conhecido em sua área, um grande cientista, um filósofo, etc. Se por um acaso você vai aí na sua escola, tem um problema de aprendizagem, né, em determinada disciplina, você vai fazer uma solicitação, quem de repente você pode chamar ali para ser aquela autoridade, para te ajudar a redigir, né? Para argumentar, para ter o argumento da sua opinião, argumentar a sua opinião. Pode ser o pedagogo, né? O pedagogo da sua escola ele pode te ajudar a argumentar, porque ele é uma autoridade no assunto em educação, certo? Vamos ver então agora o nosso exemplo aí na cartela. Prestem atenção, se o governo não usar a polícia para garantir a segurança, o crime vai tomar conta da cidade. Porque, de acordo com Hobbes, se o homem for deixado à vontade, haverá uma guerra de todos contra todos. Qual é a opinião que eu trago aí? Se o governo não usar a polícia para garantir a segurança, o crime vai tomar conta da cidade. Eu trouxe uma opinião. Quem é que vai argumentar comigo? Hobbes, né? Se o homem for deixado à vontade, haverá uma guerra de todos contra todos. Porque, gente, nesse argumento, né, para a gente justificar, então, aí, a conclusão de que o crime tomará conta da cidade, caso o governo não use a polícia, o autor desse texto ele citou uma afirmação de Thomas Hobbes, um filósofo do século XVII, que pode ser considerado uma autoridade sobre o tema da violência. Então, Thomas Hobbes foi uma autoridade ali do tema sobre violência e esse autor trouxe-o para confirmar, então, aí esse argumento, tá bom?
Vamos então para o nosso próximo argumento, que é o argumento indutivo. Esse é um argumento que tira uma conclusão geral a partir de fatos particulares, tá? Ele também é chamado, em alguns contextos, de argumentos por exemplificação. Então, eu tenho algo geral e eu vou para algum fato particular. Então, eu utilizo esse tipo de argumento. Também eu posso, né, trazer exemplificações para ter esse argumento. Vejamos o exemplo. A corrupção é um problema generalizado no Brasil, e não só na política. Podemos ver isso através de um grande número de exemplos. Pense nas pessoas que furam fila no supermercado, né, que sonegam impostos de renda, no guarda que toma um café na padaria de graça em troca de uma proteção especial para o estabelecimento, no estudante que tira xerox no trabalho para economizar e etc. Definitivamente, no Brasil, a corrupção é generalizada. Então, vejam só, eu tenho aí uma opinião e eu estou exemplificando, né, trazendo enumerações de exemplos para confirmar esse meu argumento, ok? Então, olha só, a conclusão de que a corrupção é generalizada no Brasil foi tirada com base na enumeração de exemplos. Eu trouxe vários exemplos aí, né, o autor trouxe vários exemplos a partir de fatos particulares que vão mostrar isso. Então, qual é o meu geralzão ali? Que a política, né, que o problema da política é generalizado. Desculpa, que a corrupção é um problema generalizado no Brasil, não só na política. Eu trouxe exemplos para confirmar isso. Então, nós chamamos de argumento indutivo, tá bom? Vamos para o argumento por analogia. Vejam só, o argumento por analogia, os argumentos, né, eles usam a comparação entre duas coisas semelhantes para estabelecer uma conclusão. O pressuposto desse argumento é que coisas semelhantes se comportam de formas semelhantes ou deveriam ser tratadas da mesma forma. Basicamente, eu teria ali uma comparação, né? Eu trago elementos para fazer um comparativo e aí ter o meu argumento sobre uma determinada opinião. Vejamos o exemplo. Ninguém deixaria qualquer pessoa pilotar um avião, pois isso exige conhecimento especializado. Ora, governar um país também exige conhecimento especializado. Portanto, deveria ser proibido que pessoas que não têm conhecimento governem de alguma forma um país, tá? Então vejam aí, eu tenho um comparativo. Eu estou comparando um piloto de um avião, tá, com uma pessoa que vai governar um país. Então, esse é um argumento por analogia, tá? Então, assim como o avião, para você pilotar um avião, você tem que ter um conhecimento especializado. Para governar um país, você também precisa ter, né, um conhecimento específico. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer isso, né? Não é qualquer pessoa que vai pilotar um avião, ele precisa passar, né, por aulas, assim como um governante também. Ele não pode entrar de qualquer forma, né, de qualquer jeito, ele precisa ter um certo conhecimento. Então, eu trouxe um comparativo e fiz o meu argumento por analogia, certo? Vamos então para o nosso argumento dedutivo. O argumento dedutivo é o favorito dos filósofos, porque leva a um tipo de conclusão inquestionável. Se a argumentação fosse uma luta, o argumento dedutivo seria considerado o golpe fatal. O argumento dedutivo é aquele que, se as premissas, né, se as ideias ali forem verdadeiras, a conclusão também será necessariamente verdadeira. Então, não posso discordar disso aí no argumento dedutivo, né? Se as minhas ideias, as ideias principais, as minhas premissas, elas são verdadeiras, a minha conclusão, ela também, a gente meio que já sabe, né, ali que aquela conclusão ela vai ser verdadeira. Então, eu não posso trazer as ideias, as premissas, né, que sejam verdadeiras e a minha conclusão não bater ali com as minhas premissas. Por isso, nós vamos ver um exemplo agora. Olha só. A premissa 1, né, a ideia 1, a diminuição dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejado, ok? Então, uma primeira premissa. Ora, a partir daí a premissa 2, né? O índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Então, eu trouxe duas informações, duas ideias, né? A diminuição dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento.
E contrapondo aí, né, trazendo na mesma linha de raciocínio, o índice de mortalidade de São Paulo, infantil de São Paulo, de São Caetano do Sul em São Paulo, foi o que mais caiu no país. E a minha conclusão, né, esse Czinho aí que indica a conclusão, diz o seguinte: portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. Então, ele só teve aí de acordo com as duas premissas, né? Então, esse raciocínio que a gente está vendo, é um argumento dedutivo válido porque a conclusão que nós vimos ela é verdadeira. Aí as duas premissas, 1 e 2, foram verdadeiras, né? A única forma de questionar esse tipo de argumento é mostrando, né, que as premissas nos quais se apoia são falsas, tá bom? Entendido, pessoal, essa parte dos argumentos? Vamos ver então agora, né, propriamente dito aí, um outro texto reivindicatório, né, outra forma de texto reivindicatório, que é o gênero carta de reclamação. Então, esse gênero ele desenvolve a capacidade argumentativa do estudante, né, no sentido de reivindicar por algo ou situação descumprida por prestadores de serviço, tá? Vamos lá? Promove o exercício da cidadania, né, por meio da tomada de consciência quando uma pessoa se sente lesada em seus direitos nas relações comerciais ou na vida pública. Explora as possibilidades de publicação das cartas reivindicatórias pelas mídias impressas ou digitais que se tornam fontes de denúncias exigindo uma resposta dos prestadores de serviço, tá? Então, a carta de reclamação, ela aí vocês viram qual é a finalidade dela, o que ela explora, né? Quando eu tenho algo que eu quero fazer em conjunto, quando eu quero fazer uma reclamação sobre algo ali que seja para valer os seus direitos, né? Para valer, então, realmente aquilo que você quer, se você se sente lesado de alguma forma, de alguma maneira, você tem aí, então, essa maneira, né, de exigir que é uma carta de reclamação. Então, a gente vai ver como que a gente procede, né, quando escreve uma carta de reclamação. Primeira coisa, iniciar o texto com a exposição dos fatos, tá? Então, você vai explicar o que te levou a escrever aquela carta. Eu comprei um aparelho celular e ele veio com defeito. Então, a primeira coisa é você expor os fatos, tá bom? Utilize sempre uma linguagem concisa, já falei para vocês, uma linguagem objetiva e dentro da norma padrão da língua. Então, de uma forma, né, que não tenha ali erros ortográficos, erros gramaticais, é bom sempre evitar. Na verdade, tem que evitar, tá bom? Outra característica, né, que a gente pode, na hora de elaborar aí, apresentar em seguida argumentos que reforcem sua insatisfação. Deixe claro ao destinatário seu descontentamento e reforce sempre sempre que possível, que você sabe os seus direitos, tá? Então, deixar claro que você sabe os seus direitos também é uma forma aí de amarrar o seu argumento, né, para aquela pessoa que você está escrevendo. Outra forma, exigir um posicionamento no fechamento do texto, tá? Então, encerre a sua carta de forma sucinta, por meio de expressões como atenciosamente e sem mais, uma vez que algo está sendo reivindicado, tá bom? Então, olha só, a carta, né, de reivindicatória, ela serve justamente para isso. Eu me senti lesado por alguma situação. De repente, até um direito seu, aí, um direito público, que você não está tendo validade para você, né? O que você faz? Faz uma carta, né, reivindicatória, aí uma carta de reclamação, não, um texto reivindicatório, na verdade, uma carta de reclamação, destinado, de repente, a uma secretaria, né, ao governo, solicitando esse posicionamento, o porquê que esse seu direito não está sendo validado. Como eu já falei, pode ser qualquer compra também que você faz aí e que não tenha vindo da forma que você gostaria que viesse, você também pode fazer essa carta de reclamação, né, e endereçar aquela empresa. Nós vimos alguns exemplos que surtem efeitos, né? Então, a maioria dessas reclamações hoje elas são feitas de forma digital. Manda um e-mail, né, ali como uma forma de reclamar, que não deixa também de ser um texto reivindicatório, tá bom? E nós seguimos a mesma estrutura, né? Ter uma linguagem clara, né? Mostrar que você sabe dos seus direitos, sempre deixar isso claro, lógico que num tom sutil, né? Num tom de que realmente você entende e não necessariamente, né, de repente, sei lá, uma forma mais agressiva, né, dizendo que você
que você quer exigir esses direitos. Falar isso sim, dizer que você quer exigir seus direitos, que você sabe dos seus direitos, mas de uma forma mais tranquila, tá bom, gente? Então é isso, essa é a nossa revisão, nós vamos ficando por aqui e voltamos a qualquer momento.